Novas manifestações contra o passaporte sanitário foram registradas neste sábado em países da Europa. Cidadãos da França, Inglaterra, Finlândia, Itália e Grécia saíram às ruas contra a medida. Em Paris, os manifestantes carregavam cartazes pedindo fim à ditadura. A polícia de Paris estima que cerca de 11 mil pessoas participaram do protesto. De acordo com as informações do Daily Mail, a polícia entrou em confronto com os manifestantes disparando gás lacrimogêneo e efetuando prisões. Na França, o passaporte sanitário foi aprovado na semana passada, mesmo contra a vontade dos franceses. Por decisão do Parlamento da União Europeia, somente pessoas com esquema vacinal completo e teste negativo recente para a Covid-19 poderão obter o certificado. Somente com o documento, os cidadãos terão o direito de circular entre os 27 países do bloco, sem a exigência de quarentena ou exames de coronavírus. Não, isso aí, Ítalo, o que acontece é o seguinte. Esse tipo de medida, ela favorece o comportamento que eu estava condenando aqui agora há pouco. Por quê? Porque são justamente essas imposições autoritárias que fazem com que as pessoas tomem posições drásticas nas questões de saúde. Porque aí o sujeito vira e fala assim, não, peraí. Goela abaixo, ninguém vai me enfiar esse troço, não. Me convença. Me responda, eu tenho dúvidas, responda as minhas dúvidas, me convença, apresente as suas propostas, apresente respostas. Mas falando cala a boca, negacionista, e enfiando o passaporte de vacina goela abaixo, não. Aí o que as pessoas fazem? Há uma divisão política entre as pessoas que vão defender a liberdade e as pessoas que estão defendendo uma visão autoritária, e isso faz com que as pessoas galvanizem as suas posições, e aí a ponto do sujeito falar que quem decide tomar a vacina e a direita virou casaca, porque na visão dele ele traiu a causa, é uma visão, claro que é uma visão naturalmente de esquerda, né? A pessoa não percebe que ela tem a visão de esquerda entranhada no DNA dela, na cultura, né? Mas é esse tipo de coisa que atrapalha isso. Se a gente tivesse uma sociedade saudável, onde você tivesse, olha, vamos tomar vacina é boa por causa disso, para determinados grupos, para aquilo, vamos aos poucos, mas eu tenho a seguinte dúvida, tá aqui a resposta para sua dúvida. Não, mas eu tenho isso aqui, não, tá aqui a resposta. Toma quem quiser. Os seus direitos constitucionais vão ser preservados. Eu tenho certeza que a gente ia ter um debate muito mais saudável e, muito provavelmente, uma proporção muito maior das pessoas decidindo tomar a vacina. Não, com certeza, né? Eu vejo uma frase sua que você falou, né, no Jornal da Manhã, né, na Jovem Pan, que é o seguinte: a confiança é uma nota promissória, né? A credibilidade é uma nota promissória, né? E é impossível, né? É impossível quando você vê um grupo tentando calar o outro, né? O espectador disso, é natural que ele se pergunte: será que o grupo calado não tem alguma razão? Porque se você precisa calar alguém no debate, eu nunca precisei calar alguém, nunca tive que censurar ninguém. Qualquer pessoa que sentar para debater comigo, eu vou debater de forma franca. Às vezes mudo de opinião quando tiver que mudar, isso faz parte. Se você tem que calar alguém para impor as suas ideias, talvez as suas ideias não sejam tão boas assim, né? E tem uma frase, essa frase é do Depa, que vocês conhecem. Ele fala o seguinte: ele fala que toda a teoria da conspiração, ela cresce à sombra de uma explicação mal dada. Então, toda vez, não importa qual seja a teoria da conspiração, toda vez que ela cresce, ela floresce à sombra de alguma coisa que as pessoas não quiseram explicar de forma adequada. Isso vai desde o UFO que caiu em Roswell em 1947, o balão meteorológico lá que no primeiro momento o nego deu uma explicação mal dada, até vacina, QAnon. Tudo isso sempre floresce em cima de explicações mal dadas pelas autoridades. Então é o seguinte: se você está escondendo os fatos,
as pessoas completam essas lacunas com o que vier da cabeça delas. Isso é muito ruim. Por que você precisa de passaporte sanitário de vacina? Por quê? Se a vacina funciona e as pessoas podem tomar... Isso é uma pergunta que qualquer pessoa vai se fazer. Se a vacina funciona, você quer tomar, toma, você fica protegido. Você não quer tomar, você está assumindo o risco e as consequências são suas. Mas suas consequências não são tanto para os terceiros, até são em certa medida, mas não o suficiente para privarem você da sua liberdade. Então, se alguém está tendo que impor alguma coisa para você, imediatamente, justamente as autoridades que mentiram durante a pandemia, a sua visão vai ser sempre de rechaçar aquele troço. E tá correto. O problema é quando as pessoas resolvem galvanizar as suas posições, e aí não é nunca a decisão mais inteligente. Ainda mais, só completando a raciocínio, né? Ainda mais, só um segundo, se eu mudar. Se você levar em consideração que é uma vacina que não impede o contágio, né? Então... Ela não impede, ela diminui o contágio. E essa é uma outra coisa que um outro conceito que as pessoas têm dificuldade de entender. O conceito de que a maioria, quase todas as políticas públicas, e o Scott Adams explica isso melhor do que ninguém, eu recomendo aí os livros dele, mas a maioria, esse eu acho até que é o Loser Think, que é o último livro dele, a maioria das políticas públicas, elas não são feitas para resolverem problemas, elas são feitas para criar fricção e diminuir os problemas. Então, assim, se uma vacina reduz em 80% o contágio, você virar e falar assim, mas o meu primo está vacinado e ele também pegou a doença. Ora, meu querido, é por isso que é 80%, não é 100%. Mas as vacinas não resolvem nada, não vão resolver nada. Eu falo, não tem nenhuma política pública que resolva as coisas. As políticas públicas são feitas para criar fricção. Então, no caso das vacinas especificamente, e eu vou fazer um programa só sobre vacina, mas o caso da vacina especificamente é que as vacinas são feitas para... Elas reduzem drasticamente as hospitalizações e as mortes, mas elas também reduzem, mas não impedem, como você usou corretamente o termo, não impedem o contágio.